Bem, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de continuar com vocês. Esse trabalho foi iniciado mês passado. Nós deixamos umas perguntas no ar, né? As perguntas eram: o que realmente foi encontrado, tanto em Nag Hammadi como nas cavernas de Qumran? O que significa apócrifo? Por que é tão difícil encontrar estes evangelhos apócrifos? E por último, quem era realmente o mestre Nazareno? Como ele viveu? Como ele morreu? Coloco umas aspasinhas no morreu, mas houve realmente uma execução. Como se deu essa execução? Então eu procedi à pesquisa usando duas fontes, o livro de Elaine Pagels, intitulado Os Evangelhos Gnósticos, saiu pela editora Objetiva em 2006. Deste livro eu retirei informações sobre a biblioteca de Nag Hammadi. Aí faltou informações sobre Qumran. Pesquisando, eu encontrei um livro muito bom, livro intitulado As Religiões da Nossa Vizinhança, História, Crença e Espiritualidade. No capítulo 2 desse livro, o título do capítulo é Judaísmo, o subtítulo Os Manuscritos de Qumran e a Comunidade Judaica do Mar Morto. É uma compilação de pesquisadores portugueses, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal, 2006. E para a gente falar sobre a identidade do Mestre Jesus, Isis Sem Véu, o volume 3, os capítulos 3 e capítulo 4, Madame Blavatsky falou sobre isso, e Madame Blavatsky tem um artigo que é raro, eu acho que já deve ter saído na primeira leva de escritos compilados de Madame Blavatsky, porque até bem pouco tempo não tinha em português. Tem em inglês, são 15 volumes, chamados Collected Writings, escritos selecionados de Madame Blavatsky. Cada volume desse tem mais de 500 páginas. Ela escreveu muito. Num destes volumes, ela tem um artigo maravilhoso intitulado O Caráter Esotérico dos Evangelhos. Eu já havia trabalhado com esse artigo porque uma editora de Brasília me pediu a tradução e eu traduzi. Então deixei guardado lá no computador, então pude usar, né? Mas eu pude usar pouca coisa do caráter esotérico dos evangelhos. Isso, o que tem nesse artigo de Madame Blavatsky é material para uma outra palestra, porque é um estudo linguístico. Madame Blavatsky, ela é precursora da linguística. Como filólogo, eu sou formado em letras pela UFPB. O trabalho que ela faz para explicar a origem da palavra Christus, passando pelo sentido da palavra Crestos, aí analisando as variantes dessa palavra,
como ela foi parar em latim, tudo isso é um trabalho de linguística diacrônica, é mudança do significado de uma palavra com o passar do tempo. Então, entre outras coisas, Madame Blavatsky foi precursora da linguística moderna. Ela começou um trabalho que a linguística só veio a existir enquanto ciência nos anos 20, e o primeiro grande trabalho que é considerado de linguística moderna é o Cours de Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure, foi o primeiro linguista moderno. Então, antes deste povo, a fim de explicar essas coisas, Madame Blavatsky adiantou uma ciência, adiantou um método de pesquisa. Né? Mas o assunto aqui que nós vamos tratar não é esse. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre Nag Hammadi. Vamos lá. Bem, em dezembro de 1945, um árabe chamado Muhammad Ali al-Samman encontrou um vaso de cerâmica vermelha de quase 1 metro de altura. E quando quebrou esse vaso, tinha 30 papiros encadernados lá dentro. A família suspeitou que fossem valiosos e levou para um padre na aldeia, lá no Alto Egito. O padre mostrou para um historiador. O historiador levou para o Cairo e vendeu os manuscritos no mercado negro. O governo egípcio ficou sabendo de tudo. Comprou um manuscrito e foi atrás dos outros. E conseguiu a coleção completa. 13 manuscritos. Hoje existe uma cópia deles, não se sabe se é o original, depositados no Museu Copta do Egito. Mas dentro dessa coleção de manuscritos, o que é que tinha? 52 textos do primeiro século da era cristã. Inclusive uma coleção dos primeiros evangelhos cristãos antes desconhecidos, ou seja, evangelhos escritos por pessoas diferentes daqueles evangelhos que a gente falou na palestra passada, bem controvertidinhos, né? Que são os sinódicos, que são aqueles 3 que, se colocados, se a gente olhar para eles assim, ó, em um só olhar, aparece a mesma narrativa contada de perspectivas diferentes. Quais são? Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João, que é a parte, que é um trabalho cosmogênico, cosmogônico e cabalístico, que não foi feito pelo apóstolo João, foi feito por muitos outros discípulos iniciados. Tudo isso a gente falou na palestra passada. Então eles descobriram outros. Quais? Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho da Verdade, Evangelho dos Egípcios. Aí, sem ser evangelho, outro tipo de livro. O livro secreto de Tiago, o Apocalipse de Paulo, as cartas de Pedro a Filipe e o Apocalipse de Pedro. Mais tarde, antes disso, em 1896, um egiptólogo alemão já havia comprado um manuscrito
que continha 2 evangelhos diferentes. O Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho apócrifo de João. Aí eles juntaram todos para formar essa biblioteca de Nag Hammadi. Primeiro século da era cristã. Isso é importante pelo seguinte, é porque quando fizeram esse calendário gregoriano da gente, o negócio foi o seguinte, foi durante a Idade Média, foi a igreja que fez. Então eles disseram o seguinte, o mundo agora é teocêntrico, Deus é o centro de tudo e Jesus é Deus, né? Então vamos contar o tempo a partir do momento em que Jesus nasceu. Então seria o ano 1 AD, ano Domini. Então a partir daí, todas as datas a serem contadas em ordem crescente. E antes daí, decrescentes, certo? E o ano 0? E o ano 1? E o ano 2? Ficou tudo uma interrogação enorme. Nesse gap de tempo, foi ótimo para a igreja compor da maneira que compôs aquelas narrativas dos evangelhos sinódicos, do livro de João e dos Atos dos Apóstolos. E como nós vimos, pelos estudos do pessoal que montou a Bíblia de Jerusalém nos prefácios e outros estudos, é uma salada, não tem parte mais mexida do que os evangelhos de toda a Bíblia. Nem no Velho Testamento. O Velho Testamento é mais fidedigno. Havia uma classe de judeus chamados massoretas. E a função deles no templo de Salomão e mais tarde no templo, no segundo templo, era pegar os manuscritos de tempos em templo da Torá e dos profetas e tudo que fosse escrito sagrado para usar no templo, nas sinagogas. E cada um ficava encarregado de determinada quantidade e eles tinham que decorar letra por letra e copiar de cor. Depois isso era supervisionado por alguém superior. Se houvesse um erro, havia punição para quem errou. E se o erro fosse grave, pena capital. Então, muito do que se tem no Velho Testamento, nos códices, no Códice Sinaítico, é bem exato. E o que os judeus ortodoxos têm em termos de cabala, aí é que é exato mesmo, porque é secreto, o Sefer Yetzirah, o Zohar e o Sefer Desnotar, e as Mishnas e os Talmudes cabalísticos. Muito, mas muito preservados mesmo. Mas essa literatura aqui, que foi composta do século IV em diante, né? Foi se amealhando na época do Império de Constantino, do Império Bizantino em diante, uma verdadeira salada. Foi muito mexido. Quando se diz aqui que é do primeiro século, se refere justamente a esses séculos anteriores. E indica que esses escritos são mais antigos do que o texto massorético disponível pela igreja que compôs a Bíblia lá no Concílio de Nicéia, no século IV, naquele primeiro concílio lá, onde eles escolheram os livros. Então, basta comparar, né? O que for mais antigo é mais fidedigno, o que for mais recente já foi cópia da cópia, né? Então, por isso que é importante. São antigos, são fidedignos, e aqui vai ter
Jesus numa perspectiva diferente daquela perspectiva estabelecida pelos concílios. Qual foi a perspectiva mesmo? Vamos relembrar? Jesus uno com Deus, Jesus Deus encarnado, Jesus um Deus, Jesus devia ser adorado, um ser, o Deus, junto com o Deus Pai e junto com o Espírito Santo, compondo a Trindade. Então, esses evangelhos aqui vão mostrar um Jesus diferente, né? O que é apócrifo? Apócrifo significa simplesmente oculto ou secreto. Por quê? Porque no que se trata, no que diz respeito ao que o Mestre Jesus fez lá nesse período, ele não poderia fugir da regra de todos os outros mestres. Alguns ensinos acessíveis a toda e qualquer pessoa, simples, profundos e espiritualmente nutritivos para aquelas pessoas naquele nível que elas estão. Mas ele selecionava pelo interesse grupos de pessoas diferentes e trazia para si. E para esses ele dava ensinamentos mais consistentes, pertinentes à Cabala. Ele era um grande cabalista. E ele não podia chegar nas mãos de pessoas que não tivessem ainda a maturidade espiritual para lidar com esses ensinos. Então, eles eram apócrifos ocultos, né? Como a gente tem hoje. Isis sem véu é mais ou menos palatável, mas pega a doutrina secreta, só dá uma olhadinha para ver como é bom. Bem cifrada, bem, a gente entende depois que a gente se prepara, que a gente estuda, que a gente medita, aí a gente começa a ter insights. Então, os apócrifos era para isso. E essas comunidades eram já de discípulos bem avançados. Por isso que foi achado livros dessa natureza com eles. Então, ele reservou para seus discípulos mais avançados, não para as massas, porque era praxe de todo hierofante das escolas dos mistérios, esse tipo de ensino. Muita coisa que estava nesses livros ficou restrito somente para quem tinha maturidade suficiente para tirar proveito do texto. O texto, complexo, com muitas alegorias, mitologemas, que exigem meditação, certas chaves para sua compreensão. É mais ou menos como um tratado que um mestre deu a uma senhora chamada Mabel Cook, que mais tarde casou com um senhor chamado Collins e passou a chamar-se Mabel Collins. Chama-se Luz no Caminho. Peguem Luz no Caminho, tentem ler. É uma leitura que só faz sentido quando você tem muita maturidade. Eu li Luz do Caminho pela primeira vez em 2003. Hoje em dia, quando eu pego uma passagem de Luz no Caminho e leio, aí eu falo, diferente. Porque é assim. São normalmente livros pequenininhos, com axiomas pequenininhos. Qualquer coisa assim, ó.
buscai a luz, segui a luz, vós sois a luz. A luz é a vida dos homens. Contemplai os mistérios da luz. Cristo é a luz que veio ao mundo. Deixai brilhar a luz dos filhos da luz. Isso é um trechinho de um dos evangelhos apócrifos. É um mantra bem profundo. Pois bem, entre outras coisas, foi achado um texto chamado Testemunho da Verdade, que é relacionado ao Gênesis, lá da Torá. Mas é o Gênesis contado pela serpente. É a serpente contando a história. A serpente de sabedoria. Sim, aquela serpente que representa a sabedoria. Justamente, é um mitologema cabalístico, né? Adão, Eva, Havá são dois estádios de evolução da raça humana. Aí, em um determinado momento, vem uma hierarquia e dota, no momento que a humanidade é dividida em dois sexos, dota a humanidade de mente. Isso é representado pela serpente, cabalisticamente e dentro da doutrina secreta. A doutrina secreta representa isso como a metade da raça lemuriana, quando houve a divisão sexual e desceram os Manasaprutras, os filhos da mente. A mitologia grega nos traz o mito de Prometeu, que roubou do Olimpo fogo dos céus e deu aos homens. E também como Pandora, que abriu a caixa e libertou todos os males. Mas como é que a serpente se apresenta? Olha só. Sou a primeira e a última. Sou a honrada e a escorraçada. Sou a prostituta e a sagrada. Sou a esposa e a virgem. Sou estéril. E muitos são os filhos dela. Sou o silêncio incompreensível. Sou a expressão do meu nome. Então, a linguagem, eles tinham que meditar, eles tinham que, cabalisticamente, Jesus Cristo, o Mestre Jesus e lá os outros, iam, conforme o nível, a meditação, iam lá explicar tudo isso. Elaine Pagels coloca isso na introdução, na página 18 em Romanos. Em Tomé, no Evangelho de Tomé, o Jesus de lá diz coisas que parecem com os koans do Zen budismo. Olha só. Se revelarem o que têm em si, isso que manifestaram os salvará. Se não revelarem o que têm em si, isso que não manifestaram os destruirá. Então, um ponto de contato entre aquelas comunidades cristãs primitivas e o budismo, um sim sonoro. Havia missionários budistas, já desde a época da escola de Alexandria,
porque as rotas comerciais da Índia estavam abertas. E um rei budista, depois de vencer uma batalha e se converter ao budismo, ele se comprometeu a espalhar o budismo por onde ele pudesse. O nome dele era Ashoka. E ele financiou essas viagens de muitos monges para muito longe para ensinar o budismo. Então, aquelas primeiras tribos ali do século I tiveram contato com o budismo. O Mestre Jesus, que viveu por lá, não se furtou a isso, não. Deixa eu ver se já é aqui que ele fala disso. Não. Vai chegar daqui a pouco. Como era esse Jesus? Bem, no Evangelho de Tomé, ele não diz que é Senhor, nem diz que é Filho de Deus. Ele diz coisas assim: eu não sou o seu mestre. Como você bebeu, ficou embriagado com fontes borbulhantes que compartilhei com você, aquele que beber da minha boca se tornará como eu. Eu mesmo devo me tornar como ele, e as coisas que estão ocultas lhe serão reveladas. Evangelho de Tomé, capítulo 35, versículos 4 a 7, capítulo 50, versículos 28 a 30. Este seria o perfil desse Jesus gnóstico. Primeiro, não fala de abismo do pecado, mas fala de um eu divino que é idêntico a nós, está dentro de nós. Não diz ter como missão salvar o mundo do pecado, mas que veio ser um guia que abre o acesso à compreensão espiritual. Não fala, fala de ilusão e de iluminação e se apresenta como um instrutor espiritual. Aí é que veio sim o ponto de contato com o budismo. Edward Conze, estudioso britânico do budismo, sugere que sim, houve contato com o budismo. Ele salienta que, abre aspas, os budistas tiveram em contato com os cristãos de Tomé, ou seja, cristãos que conheceram ou tiveram contato com tais escritos, o Evangelho de Tomé, no sul da Índia. Isso está no livro dele, Buddhism and Gnosis, na página 665. As rotas de comércio entre o mundo greco-romano e o Extremo Oriente estavam sendo abertas quando o gnosticismo floresceu. Então, datação que está aqui, ano 80, anos 200 depois de Cristo. Por várias gerações, missionários budistas catequizaram na Alexandria. A senhora Blavatsky, aqui em Isis Sem Véu, também mencionou a presença de missionários budistas às margens do mar da Galileia, junto à comunidade dos essênios, entre os quais Jesus passou alguns anos. Ela diz, abre aspas, eles se estabeleceram nas costas do Mar Morto muitos séculos antes dos essênios. Isis Sem Véu, volume 3, capítulo 3 também, página 121. Então isso explica, né? Porque que a gente pega os sutras budistas e pega o Sermão da Montanha e aquelas partes axiomáticas do Sermão da Montanha fazem lembrar os ensinamentos budistas. Por que tanta restrição
aos manuscritos. Primeiro, razões políticas econômicas. As autoridades egípcias queriam proteger o texto, qualquer texto encontrado, como patrimônio nacional e também proteger da ganância dos mercadores de antiguidade no mercado negro, que tentavam enriquecer a venda dos manuscritos. Aldeões do Alto Egito também queriam ganhar dinheiro com a venda dos textos. Esconderam muitos manuscritos por muitos anos para evitar que as autoridades os confiscassem. A igreja, por sua parte, clérigos, autoridades eclesiásticas também confiscaram textos que puderam encontrar por razões lógicas. A antiguidade desses textos, a evidência de sua autenticidade, punha em risco a verossimilhança dos relatos compostos pelos padres que escreveram os sinódicos e o Evangelho de João. Eu já falei dagorinha sobre isso. Uma comparação, aí a gente dá para ver que não tem muito essa historinha de manjedoura, de Via Crucis, Maria Madalena enxugou o rosto. Foram composições, é claro, a gente falou na palestra passada, são composições importantes, ecoam até mitologemas, alegorias que são importantes. Existe uma maneira de extrair até informações espirituais relevantes daqueles textos ali. Os padres não tiraram aquilo do nada, mas eles dizem e ensinam que tudo aquilo ali foi factual. E não foi. E eles colocam a narrativa na presença de romanos na Judéia. Não foi assim também. Havia cônsules romanos e pequenas guardas para os cônsules romanos. Mas Roma não tinha interesse naquela parte do mundo, não. Só tinha um cônsul lá que ia para lá contra a vontade. Havia o Estado judeu constituído. O rei era Herodes e as autoridades eclesiásticas muito bem organizadas em seus partidos, fariseus, doutores do templo, saduceus e escondidos lá nas montanhas fazendo o dever de casa, os essênios. Certo? Então, Jesus não conviveu com... Não foi romano que pegou ele, não. Foi judeu mesmo. Tá certo? Então, todo ano as pessoas sofrem aquele chororô todinho em cima de um trabalho de arte. Uma linda e sofrida, né, obra de arte dos padres bizantinos, certo? Mas falta verossimilhança. E quando a gente vai aqui para os evangelhos do Mar Morto e para Nag Hammadi, aí vem à tona. Como é que chegaram até nós os escritos de Nag Hammadi primeiro? Bem, em 1949, Albert Eid, ele era um estudioso. Ele ficou preocupado com a intervenção do governo egípcio e partiu do Cairo para os Estados Unidos, contrabandeando os manuscritos. Escondeu os manuscritos dentro de objetos de arte exportáveis e tirou esses manuscritos do Egito.
Ele foi denunciado por contrabando pelo governo do Egito, foi preso, levado e morreu na cadeia, certo? Até nem terminou. A corte impôs uma multa de 6.000 libras para o espólio. Só que a viúva dele ficou com os manuscritos. Essa viúva, ela negociou a venda dos manuscritos em segredo. Um professor da Fundação Jung de Zurique, chamado Gilles Kispel, comprou, mesmo sabendo que foi ilegal. Resultado: existem 2 coleções dos textos de Nag Hammadi. Uma está no Museu Copta do Cairo e outra com 13 manuscritos guardados num cofre em Zurique, na Fundação Jung. Aos poucos, no decorrer do século XX, historiadores, paleógrafos, filólogos de muitas universidades europeias e norte-americanas foram sendo autorizados a estudar, fotografar, fazer fotolitos dos textos no museu e na Fundação Jung, traduzi-los. Por fim, algumas traduções se tornaram disponíveis para o público em geral. Se você procurar, você encontra na estante virtual, pelo menos o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Madalena. Né? Eu mesmo, lá na loja, a gente tem o Evangelho de Tomé. Eu li um pouquinho essa semana. Podia ter trazido para mostrar para vocês, mas eu trouxe só uma mochila pequenininha, não quis trazer. Agora vamos para o Mar Morto, né? O trabalho lá do nosso português. E o que são eles? É coisa, viu? 800 manuscritos. Agora, são compostos de complicados fragmentos. Constituem uma biblioteca. Existem papiros escritos em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Quem achou foi um pastor de cabras, um beduíno, de uma tribo chamada Ta'amrah, enquanto ele vagueava com os rebanhos entre Belém e o Mar da Galileia na primavera de 1947. O nome do herói era Muhammad Ed-Dib. Muhammad Ed-Dib. Qual a importância da descoberta? Bem, já falamos disso. Eles datam do 2º século AD. Então vamos ver. A igreja fala de um 1º século aqui, ó. DC. Eles estão aqui, ó, mais ou menos 150 a 200 anos antes. Como 3 séculos? São mais antigos do que quaisquer papiros dos códices que foram usados para compor a Bíblia nos séculos 3 e 4 depois de Cristo, durante os concílios. Nessa época viveram João o Batizador, Jesus e o misterioso mestre da retidão. Roma ainda não dominava o território. O território tinha um rei, Herodes. Havia cônsules romanos na região com uma guarda, apenas a guarda do cônsul. Não tinha gente suficiente para agarrar uma pessoa e executar. As maiores autoridades clericais judaicas se reuniam em um conselho chamado Sinédrio. Esses sim tinham sua guarda, soldados
foram principalmente essas autoridades que se sentiram ameaçadas pelas atividades do mestre nazareno, Jesus, o Nazar. Minha gente, o que vocês estão perdendo dos slides, eu estou com vontade de jogar esse copo naquele troço ali. Deixa pra lá. De repente funciona. Depois tu vira e... Numa terceira reunião, Qual a importância dessa descoberta? Bem, eles são tão antigos que eles revelam um problema científico do texto maçorético hebraico, que são aquelas cópias feitas pelos hebreus e reunidas pelos padres. Eles põem em xeque a veracidade e fidelidade dessas cópias, que foram construídas séculos depois e aparecem hoje em dia nos livros da Bíblia. Como eu trouxe, palestra passada eu trouxe a Bíblia de Jerusalém, eu disse, vamos pegar e jogar no lixo? De forma alguma. De forma alguma. É preciosa. Agora, principalmente essa parte do Novo Testamento, foi uma salada de frutas. Né? A gente falou bastante sobre isso na palestra anterior. O que mais? Bem, eles nos dão a conhecer o quadro ideológico judaico no tempo do nascimento dos evangelhos cristãos. Como funcionava a sociedade judaica? Que mais? Trazem detalhes sobre a figura de João Batista, que possivelmente era membro da comunidade dos essênios, certo? E essa comunidade dos essênios era a dona dos papiros. E foram eles que esconderam os papiros nas grutas de Qumran. Outra coisa, eles revelam uma personagem incógnita, misterioso, mestre da justiça ou mestre da retidão. Alguns estudiosos sugerem que é Jesus, mas não há consenso sobre a identidade deste mestre da retidão. Certamente era alguém ainda mais importante. Somente esses escritos falam sobre esse mestre da retidão. Quem tem bastante estudo sobre isso? Bem, uns irmãos já uma vez associados à Sociedade Teosófica. Os irmãos desse grupo aqui, Núcleo Lux, que hoje tem uma organização chamada Garba. Tem um irmão que já foi membro da Sociedade Teosófica, que é uma grande autoridade nesse assunto. É um professor universitário que pesquisa junto com outro grande professor americano, David Regal. Eles vivem trocando figurinha. David Regal, lá nos Estados Unidos, e o professor Alberto Brum, aqui no Brasil. Certo? O professor Brum tem diversos trabalhos sobre esse mestre da retidão. Aliás, quem me abriu os olhos para tudo isso, além de Isis Sem Véu, foi o professor Brum, porque muitos de nós aqui já tivemos o privilégio de ter aulas com o professor Brum. Que mais? Como foi que Muhammad Edib encontrou as grutas? Bem, ele perdeu uma cabra. A cabra desapareceu. Ele começou a procurar essa cabra nas escarpas de uma montanha. Chegou num desfiladeiro cheio de buraquinhos. Certo? Ele viu uma pedra solta num buraquinho daquele, bateu na pedra e a pedra caiu para dentro, revelando uma gruta. Só que ele não conseguiu abrir a gruta toda. Ficou curioso. Voltou para a aldeia, no dia seguinte trouxe um primo e os dois escavaram a caverna. Lá dentro encontraram 8 jarras ou ânforas de argila
7 delas estavam vazias, mas na 8ª havia 3 rolos de couro. Suspeitando que eram valiosos, eles levaram para a cidade de Belém. Depois, as pessoas de Belém levaram para o mosteiro siríaco de São Marcos, em Jerusalém. Essa primeira caverna é chamada de Gruta Que, de Qumran. Um arqueólogo judeu, Eliezer Sukenik, comprou os manuscritos, porque ele era estudioso dos essênios e ele reconheceu que os manuscritos eram fonte de estudo para ele. Foram feitas 3 réplicas dos manuscritos que estão hoje no Santuário do Livro de Jerusalém. Aí estourou uma guerra entre Israel e Palestina. Houve um amistício nessa guerra, quer dizer, um períodozinho de paz em 1948. E os manuscritos originais foram levados para os Estados Unidos da América. Enquanto isso, lá pelo Egito mesmo, as possessões francesas, a École Biblique et Archéologique Française e outras instituições científicas em Jerusalém resolveram fazer escavações por si só na região, entre 1947 e 1958. Resultado, mais 10 grutas. As mais importantes: 1Q, 1947, 4Q, 1952 e 11Q, 1956. E em todas elas foram encontradas ânforas e muito papiro. Alguns se esfarelaram quando foram tirados dentro das ânforas. Aí foi aquele trabalho de formiguinha, de juntar tudinho, tentar ver. Não, outros estão em boas condições. Aí, quando o negócio está ficando bom, tchan, é porque vocês não estão aqui para ver. Vaticano, Cardeal Ratzinger, que na época era o chefe do Santo Ofício. Então, se pudesse ainda pegar um cabinha como eu e botar na fogueira, ele pegava ele mesminho. E aqui um outro padre lá que ele levou para saber que história era essa desses manuscritos. Olha, que a igreja sempre vai atrás é notório, gente. Sim. O Ratzinger nesse tempo e hoje é o Bento XVI. Sim, né? foi o falecido Bento XVI. Para nossa geração. Certo? Bem, eles foram lá supervisionar o trabalho porque era manuscrito demais da conta, né? Inventaram os seus próprios métodos de classificar os manuscritos, seus próprios códigos. O supervisor foi o cardeal Joseph Ratzinger. E ele colocou um padre de nome Deveux para desenvolver um sistema de siglas e classificar as citações. Estas classificações representavam o número da gruta e o inicial do documento. Por exemplo, 1Q igual Serek Hayanad, 1QM igual Milha Ma, 1QP Precher de Abacuc, 1QH Odayot. Um F indicava que era apenas um fragmento. Então, 1Q 35F7. Tudo codificado. Sim. E existe uma série, o professor Brum diz que existe uma série de classificações onde está explicado o que é que tem.
Mas determinada série tem só o código e não tem nada sobre o que é que tem. E essa sériezinha que não tem nada, se a gente quiser, só se a gente falar com Dan Brown, para a gente invadir a Biblioteca do Vaticano. Certo? Por meio desses códigos, os padres identificaram e ocultaram uma série de papiros que foram levados para o Vaticano. Alguns estudiosos desconfiam que seriam fragmentos originais, principalmente de Mateus, que foi escrito em hebraico. Esse evangelho de Mateus, escrito em hebraico, se ele aparece, aí abala tudo mesmo. Razões para a gente desconfiar do Santo Ofício. Bem, com a vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, 1966, a região de Qumran foi ocupada e, como era tempo de guerra, quem não tivesse autorização para ficar, saía todo mundo. Então, todo mundo que estava lá saiu, né? Só ficou quem o Estado de Israel permitiu. Foi todo mundo embora. E quem saiu ficou esperando por anos a divulgação dos manuscritos. Então, levantou-se uma onda de críticas à demora na leitura e publicação dos textos. Alguns pesquisadores suspeitam que o atraso seria intencional devido ao discreto secretismo por parte da Igreja Católica acerca das origens cristãs expostas nos papiros. E as verdades que poderiam ser reveladas pela tradução e leitura dos documentos, quando comparados com as cópias masoréticas da versão Septuaginta grega, que é a versão dos 70, porque foram 70 tradutores que traduziram do hebraico para o grego, e da tradução de Jerônimo para o latim, que foi super interessante. Jerônimo traduziu, se correspondendo com o Papa e dizendo: eu faço o que aqui? E o Papa da época: faça assim, e faça assado. Esse diálogo de Jerônimo com o Papa está onde? O caráter esotérico dos evangelhos de Madame Blavatsky. Tá certo? Eu tenho esse texto, eu vou mandar para vocês aqui da loja. Certo? Então, todas as interpolações já conhecidas dos estudiosos da história da composição da Bíblia seriam confirmadas. Cairia por terra o relato da crucificação de Jesus pelos romanos, a via sacra, a história do Jesus vivo, os pilares da igreja milenar seriam seriamente abalados. Olha, gente, além do caráter esotérico dos evangelhos, para a gente entender, existe uma obra de ficção que parece que tem um quê de baseado em fatos reais. É um filme estrelado por Antônio Bandeiras, um filme da década de 90, intitulado O Corpo. Assistam esse filme e vejam o que a igreja faz quando um arqueólogo descobre isso que seja relacionado a Jesus. Me diz uma coisa, os manuscritos, a gente tem ideia de que língua eles estavam escritos, porque depois Israel pegou e levou para lá, não é? E aí eu não sei qual é a língua que os manuscritos estavam escritos. Alguns estão em copta, muito bem. Uma linguagem do Egito antigo. E esses em copta a gente pode achar numa biblioteca, muita coisa que está uma biblioteca secreta no Monte Athos,
Mas os padres de lá não deixam qualquer um entrar lá, não. Ó, mas como a gente já mencionou aqui, ó, muita coisa em hebraico, aramaico e grego também. Eu vi muitos lá em Israel. No Museu de Israel tem muito manuscrito. Então, quem não assistiu o Corpo ainda, assista. Vale a pena. Então, o que é que foi encontrado lá? 4 categorias, certo? Primeiro, canônicos. O livro de Esther completo, fragmentos dos livros de Isaías, o livro de Tobias, que a Igreja Católica Romana considera canônico, mas as igrejas evangélicas consideram apócrifo. O livro eclesiástico, que a mesma coisa, os católicos têm eclesiásticos. Os evangélicos não têm esse eclesiásticos, tem eclesiastes. Uma Bíblia católica tem os dois, eclesiásticos e eclesiastes. Né? E um livro apócrifo também intitulado A Carta de Jeremias. Como Jeremias era um grande profeta judeu, então deve ser capricho deles não estar lá na Bíblia. Lembra daquele negócio de, olha Jesus, olha Espírito Santo, é o seguinte, o livro que ficar em cima da mesa é inspirado, os que ficar embaixo não é? É pouco. Aquelas coisas. Segunda categoria, todos apócrifos. Livro dos Jubileus, livro de Enoque, que é um tratado cabalístico. Madame Blavatsky fala aqui. Testamento dos 12 patriarcas, oração de Nabonides, o apócrifo do Gênesis, os Pesharim, que são comentários em aramaico a livros bíblicos em hebraico. Os Targumim são traduções com paráfrases de livros bíblicos em aramaico. Por exemplo, o livro de Levítico ao livro de Levítico e ao livro de Jó. Terceira categoria, literatura da ideologia essênica, dos essênios. O livro da regra da ordem essênica, manual de disciplina dos essênios, regra da congregação dos essênios, o Sefer HaMilmah, que é o livro da guerra dos filhos da luz e dos filhos das trevas. O documento de Damasco, um livro chamado Adaiô, que são hinos, e um conjunto de 8 salmos. E uma variada literatura lá, o mais destacado, o Rolo do Templos. E inumeráveis fragmentos que até hoje se a pessoa teria que botar em cima de uma plataforma e tentar sair juntando. Né? Essênios. Flávio Joséfo os chamava de Assidim, que significa perfeitos. O apóstolo iniciado Paulo sabia quem eram os perfeitos e disse que a sabedoria secreta dos deuses, como ele escreveu em grego, ele escreveu Theos Sophia, era coisa para os perfeitos. Então era uma classe sacerdotal mesmo. Qumran tratava-se de um complexo habitacional. Tinha um longo aqueduto, canais de água para o sustento das pessoas e para abluções rituais. Os arqueólogos identificaram também uma torre, uma sala de estudos, uma cozinha, uma sala de reuniões, uma oficina de cerâmica, um depósito de louça, um estábulo e um cemitério.
Estima-se que eles ocuparam a região desde o ano 152 AC, aquele período lá atrás, até o ano 66 DC, quando começaram as primeiras movimentações de legiões romanas, porque o rei e os judeus de Massada estavam se revoltando mesmo contra o César, então ele mandou Sérgio Galo primeiro com as tropas em 66 para sitiar toda a região. Os essênios se lembravam do ensino e de uma profecia que dissessem que quando eles percebessem isso, rapassem fora, porque Roma ia destruir tudo aquilo ali. Então eles fugiram de lá no ano 66, quando viram os romanos. O cerco da região aconteceu de 66 até 70. Houve um períodozinho que Sérgio Galo saiu. E quem voltou foi o general Tito, e voltou com sangue nos olhos. Voltou com legiões poderosas, destruiu Jerusalém e o seu templo, perseguiu os judeus até Massada, invadiu a fortaleza de Massada, matou os judeus, passou lá para o Curã e destruiu o Curã todinho também. Só ficou lá escondidinho nas cavernas os papiros. Porque os essênios fugiram, né? Então não levaram isso aí. Era mais importante levar o corpo deles, as crianças. Havia homens, mulheres, crianças. Havia duas classes de essênios. Havia uns que, por razões sacerdotais, não casavam, mas podiam adotar filhos. Mas havia outros que podiam se casar e ter filhos. Vegetarianos. Eram vegetarianos. Todas as características das religiões orientais, lá, de ahimsa, de não comer animais e tal e coisa, de uma vida de contemplação, de meditação, muita coisa. Então eles foram embora e deixaram lá as coisas na gruta para serem descobertas mais tarde. Madame Blavatsky, pouco antes de falecer, chamou a si seu secretário e disse: vai estudar gnoses cristã, porque eu vou me embora, mas vai aparecer muita coisa. Batata. Ela foi embora em 1891. Tudo isso aqui começou a acontecer a partir de 1943. E entre mentes apareceu Pit Sofia, apareceu o Evangelho de Madalena. Então, muita coisa que apareceu corrobora a primeira obra dela, Isis Sem Véu. E Jesus? Ele era essênio? Ele pertencia a uma classe ainda mais restrita de sacerdotes. Ele era um Názar, ou Nazareno, ou Nazarita, uma linhagem hebraica muito especial, seres que desenvolviam poderes fabulosos. Mas, para isso, eles se comprometiam com a vida monástica, sacerdotal, muito rígida. A história lá no Sefer Todor Yeshu, um manuscrito hebraico de grande antiguidade, diz que as primeiras seitas cristãs eram nazarenas ou ebionitas, entre as quais se acham inúmeros parentes de Jesus. Certo? Todas essas seitas, que apenas na época de Irineu começaram a ser consideradas como heréticas, eram mais ou menos cabalísticas. Está aqui, Isis Sem Véu, volume 3, capítulo 3 também, páginas 119 e 120. 122. Isso. O verdadeiro significado da palavra nazar é devotar-se ou consagrar-se a serviço de Deus.
como substantivo significa um diadema, uma cabeça consagrada. Afirma-se que José era um Nazar, Sansão, quebrou os votos, perdeu os poderes, foi capturado pelos filisteus. E Samuel também eram Nazares. O reformador perseguido pelos judeus. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas o que é plenamente evidente é que ele pregava a filosofia do Buda Shakyamuni, denunciado pelos últimos profetas e amaldiçoados pelo Sanhedrin, o Sinédrio. Os Nazares, que se confundem com outros dos mesmos nome, que se consagram à vergonha, na opinião dos detratores, foram secreta, se não abertamente perseguidos pela sinagoga ortodoxa. Torna-se então claro que Jesus foi tratado, porque Jesus foi tratado com tanto desdém desde o começo e chamado depreciativamente de o Galileu. Natanael pergunta: de Nazaré pode sair algo bom? João 1,46. No início de sua carreira, e apenas porque ele sabe que se trata de um Nazar. Não indica isso claramente que mesmo os Nazares mais antigos não eram religiosos, mas antes teurgistas caldeus? Sim, porque essa classe mais secreta que vivia entre os judeus e ensinavam os judeus eram caldeus. O pai dos judeus era um grande caldeu, Abraão, e trouxe de lá a sabedoria secreta. Moisés, ao fugir do Egito com sabedoria egípcia, encontrou um caldeu que deixou ele no grau, capaz de fazer um milagrezinho lá, do bastão de Arão se converter numa serpente e devorar os bastões de Janres e Jambres. Por quê? Porque Moisés foi instruído por Jetro, outro caldeu. Então esses caldeus, eles eram muito versados na grande ciência, na magia. Agora, eles eram teurgos. O que é um teurgo? É uma pessoa que consegue fazer isso porque leva uma vida pura e imaculada, como vocês na loja viram aqui no estudo, na primeira página de A Chave para a Teosofia. O que é teurgia e como é que eles conseguiam ser teúrgicos. Lembra aquela nota marginal enorme? Eles eram teúrgicos. Certo? Além disso, visto que o Novo Testamento é reconhecido por seus erros de tradução e falsificação transparente dos textos, podemos com razão suspeitar que a palavra Nazaré substituiu o termo Nazaria ou Nazari. O texto original possivelmente rezava: de um Nazari ou de um Nazareno pode sair algo bom? Isto é, um seguidor de São João Batista, com o qual nós o vemos associado desde o início de sua entrada em ação, após ter estado desaparecido por um período de aproximadamente 20 anos. Os equívocos do Velho Testamento nada são quando comparados com os dos Evangelhos. Isis sem véu, no mesmo lugar, página 123. Tá bom. Execução de Jesus. Vamos ver. Citando o Sefer Todol Yeshu. Uma história que se passa 150 anos da época narrada pelos relatos e a pessoa executada tinha pelo menos 50 anos de idade, não 33. 33 é um número cabalístico. 33 denuncia o nível
que ele atingiu subindo a árvore da vida da Cabala. Ele foi morto com mais ou menos 50 anos de idade. Certo? Em que circunstâncias? Madame Blavatsky, Lise Sem Véu, capítulo 4, página 177. A versão judaica do nascimento de Jesus está relatada no Sefer Todol Yeshu, com as seguintes palavras. Maria, tendo se tornado mãe de um filho, chamado de Yehoshua, e tendo o menino crescido, o confiou aos cuidados do rabino Eleanã, e a criança fez rápidos progressos nos conhecimentos, pois ele era bem dotado de espírito e compreensão. O rabino Yehoshua, filho de Peraiá, continuou a educação de Yehoshua Jesus. Esse primeiro Yehoshua era tio dele. Certo? Tem dois Yehoshua aqui, o tio e o filho de Maria. Certo? Que era Jesus. Depois, Elanã o iniciou no conhecimento secreto. Mas tendo o rei Janeus ordenado matar todos os iniciados, Yehoshua ben Peraiá fugiu para Alexandria, no Egito, levando consigo um menino. Ou seja, o tio pegou o menino, pegou a sobrinha e todo mundo para o Egito. E lá continuar as iniciações assim de quebra, né? Durante a permanência em Alexandria, continua a história, foram recebidos na casa de uma senhora rica e erudita, personificação do Egito, certo? O jovem Jesus achou-a bela, não obstante, tinha um defeito nos olhos e o declarou a seu mestre. Ouvindo, o mestre ficou tão zangado com o fato de seu discípulo ter encontrado algo de bom no país da servidão, que ele o amaldiçoou e expulsou o jovem de sua presença. Tudo isso aqui é cabalístico, é simbólico. Segue-se então uma série de aventuras contadas em linguagem alegórica que demonstram que Jesus complementou a sua iniciação na cabala judaica com uma aquisição adicional da sabedoria secreta do Egito. Com a perseguição, quando cessou essa perseguição, eles voltaram à Judéia. Os agravos verdadeiros impostos a Jesus são mencionados pelo erudito autor de Tela Ignaia Satai, As Flechas do Fogo de Satã, como sendo dois. Primeiro, que ele descobrira os grandes mistérios do seu tempo, por ter sido iniciado no Egito. 2. Que ele os profanara aos expô-lo ao vulgo, que não compreendia ou os desfiguravam. Eis que os dizem: existe no santuário do Deus vivo uma pedra cúbica sobre a qual estão esculpidos os caracteres sagrados, cuja combinação dá a explicação dos atributos e dos poderes do nome incomunicável. Essa explicação é a chave secreta de todas as ciências ocultas na natureza. Então, o crime capital dele foi ter criado a escola e ter começado a ensinar. A miúde, todo iniciado que revela muita coisa, ele paga pelo que ele revelou. E muitos deles pagaram com a morte. Pitágoras foi morto violentamente. Tocaram fogo em tudo. Morreu ele, a esposa, os filhos, tudo. Hipátia também, né? Giordano Bruno. Então, mas como foi que tudo aconteceu? Vamos ver aqui. Vamos ver.
execução. Olha aqui. O mesmo talmudista diz mais adiante, em essência, o seguinte: Jesus foi lançado à prisão, ali permaneceu por 40 dias, depois foi flagelado como um rebelde sedicioso, depois apedrejado como blasfemador numa praça pública em Lude e finalmente crucificado. Tudo isso explica Levi porque revelou ao povo as verdades que os fariseus queriam guardadas para o seu próprio uso. Ele havia adivinhado a teologia oculta de Israel, havia comparado com a sabedoria do Egito e havia deduzido a razão de uma síntese religiosa universal. Ou seja, além de tudo, ele ensinou que tudo é uma coisa só, né? Que os caminhos são diferentes, mas a linguagem é uma só, que ninguém tem que estar condenando ninguém. Lá no caráter esotérico, a senhora Blavatsky disse assim: a referência é feita aqui à tradição rabínica do Germara babilônico, Sefer, Todó e Yeshua, sobre Jesus ser o filho de um certo homem chamado Pandera e ter vivido um século antes de nossa chamada era cristã, a saber, durante o período do rei judeu Alexandre de Janeu e sua esposa Salamé, que reinaram no ano 106, entre 106 e 79 AC. Acusado pelos judeus de ter aprendido artes mágicas no Egito e ter roubado o Santo dos Santos, o nome incomunicável, Yehoshua foi entregue à morte pelo Sinédrio em Lude. Foi apedrejado e depois crucificado numa árvore, na véspera da Páscoa judaica. A narrativa é atribuída aos escritores talmúdicos do Sotá e do Saendrim, página 19 do livro de Jequiel. Certo? Então, acontece que desde a época de Assuero, rei da Pérsia, era praxe executar malfeitores numa viga transversal. No livro de Esther, a punição para o homem mau, Amã, foi ser morto numa viga de sua própria casa. Os romanos, eles matavam as pessoas num pedaço de pau ou numa árvore. Amarravam de corda, fazia com que a corda passasse por aqui e as pessoas morriam por asfixia. Ele foi tanto apedrejado como morto, asfixiado. Enforcado, então, né? Isso. Enforcado. Certo? Saddam Hussein, né? Temos o exemplo. Saddam Hussein. Na Bíblia grega, isso fica claro pelas palavras que são usadas. Não tem a palavra cruz lá, não. No grego tem duas palavras. Xilon, que quer dizer madeira, estaca, pau, etc. E em outros lugares a palavra stauros, que também significa estaca. Então, os gregos, quando leem a Bíblia em grego, eles ficam achando essa história de cruz estranha. Agora, de onde vem a cruz? Nós, estudantes de esoterismo, sabemos. É o símbolo fálico mais famoso que existe. Desde o Anki egípcio ao martelo de Thor, a suástica, ela representa um movimento da energia universal, ela representa a descida do espírito sobre a matéria, ela representa nós mesmos, seres divinos, aprisionados em corpos de carne, certo? E foi escolhida para símbolo da cristandade por Constantino, porque ele era da religião de Mitra, e a cruz é um símbolo desta religião de Mitra. E tem uma tradição que diz que ele vislumbrou esse símbolo e que ele deveria adotar esse símbolo para essa religião que ele estava ajudando a formar, lembram da outra palestra? Porque com esse símbolo ele seria vitorioso. Aí daí o Jesus
crucificado daquela forma, lá assim, contra as leis da gravidade, inclusive, né, porque a pessoa cairia para frente, etc. Com este signo vencerás. É? Constantino. Então, gente, desculpa que eu tomei foi o tempo de vocês, passou demais, passou 22 minutos, me desculpem.